Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Panorama Psi. E depois de muito tempo sem gravar, estamos de volta. Eu, Leslie Guast, Michele Lugon e Andréia Casali, cheias de vontade de trocar ideias, reflexões e trazer conteúdo que conecta com o que estamos vivendo hoje. E nesse episódio, a gente vai mergulhar em um tema super instigante: tecnologia sem afeto. A urgência do humano na era da IA. Fica com a gente, porque este papo promete abrir muitas janelas de reflexão. E aí, já de antemão, já vou fazer uma perguntinha para as nossas participantes. De que maneira a IA pode afetar negativamente a nossa saúde mental? E aí, quem Muito boa começa? a pergunta. Quer começar, André? Nossa, sim, foi uma pergunta bem. Ei, gente! Foi realmente uma pergunta bem bacana, né? E bem profunda, assim, porque de que maneira, né, a IA pode afetar a nossa saúde mental? Eu acho que como outros aplicativos, né, e outras tecnologias que a gente utiliza, eu vou dizer que, assim como uma rede social, né, que é o WhatsApp, o Instagram, Facebook, que agora está bem em baixa, mas ele ainda existe, né, gente? TikTok e tantas outras coisas, né? Os joguinhos de tigrinho. Eu acho que eu levaria nesse viés, sabe? De que a inteligência artificial, ela também pode trazer aí um vício, né? Se as pessoas não souberem usar e não souberem ali colocar um limite, eu acho que pode trazer um adoecimento, tá? Então, Uhum. primeira coisa que me veio assim quando falou como afetar, já veio logo assim o adoecimento pelo excesso de uso. E tem outras coisas que a gente vai falar ao longo aqui, mas para mim, de primeira, eu colocaria isso. Sim, sim. Eu vou até citar aqui parafrasear, né? Uma coisa que eu li no site do Instituto Lettre, né? Que eu achei muito bacana, é que essa questão toda das IAs e redes sociais, ela traz uma dissolução dos laços sociais e enfraquecimento da palavra como mediadora da experiência humana, né? Estamos vendo um aumento de subjetividades fragmentadas, ansiosas e, em alguns casos, delírios nascidos da solidão algoritmicamente cultivada. Achei muito sensacional essa frase, né? Porque a busca, principalmente esse ano de 2025, a busca por aporte, por apoio emocional, né, em chats de inteligência artificial, né? Temos vários tipos, de várias empresas, está sendo muito grande, explodiu, simplesmente, né? Explodiu. E com isso também trouxeram vários relatos de uma crise na saúde mental relacionada a isso. Não só a psicose da IA, como está sendo muito falado, não é um termo médico nem científico, mas que eles denominaram assim para poder debater sobre esse assunto, que está sendo muito falado, mas também crises de saúde mental em relação a outros transtornos, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, entre outros, né? Pessoas também com transtornos de bipolaridade, enfim. E o que está se agravando esses transtornos por conta dessa buscas psicoterapêuticas de chats. As pessoas estão desabafando muito com chats, fazendo chats de psicoterapeutas, e Uhum. acaba que isso agrava a saúde mental, porque a gente sabe que é uma máquina e que elas são programadas para responder o que a gente quer ouvir e Uhum. de acordo com o histórico do que a gente fala. E Então não tem essa troca e elaboração. é Pode falar. interessante, Michele, você trazendo isso,
a gente entra justamente naquela questão, né? No sentido de que a gente fica num redemoinho. Então, eu só fico no limite do meu eu interno conversando com o meu eu interno. E o meu eu interno, para que ele evolua, eu preciso da conexão humana, porque eu preciso ali, através da conexão humana, que eu vou ter a referência para poder fazer certos questionamentos, seja de certo e errado, ou de possibilidades para evoluir ou não, é a partir desse que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que vai apontar coisas que eu não estou enxergando. E se dentro do chat, né, desses chatbots, né, eu só estou tendo referência só daquilo que é sobre mim, e eu não sou questionada para poder ampliar, porque o que a gente precisa? A gente precisa ser questionados para a gente ampliar, senão a gente vai ficar o quê? Sempre no mesmo redemoinho, nesse mesmo ciclo, né? E aí mora muito o perigo, que é a gente ficar muito centrado, né, em um único ponto. Então a gente precisa fazer esse fluxo do externo, do meu contato com o outro e do meu interno, porque um está ali colaborando na construção. Então, quando a gente fica só externamente ou só internamente, é onde a gente desenvolve doenças, né? Doenças psicológicas, doenças psicossomáticas, e a gente precisa fazer esse fluxo. E aí eu gosto até de trazer como uma analogia a própria respiração, né? Quando a gente inspira, a gente está se nutrindo, a gente está olhando para dentro. Quando a gente expira, a gente está colocando para fora, a gente está fazendo trocas, a gente está renovando, né, para que a gente possa inspirar novamente. E se eu fico só na inspiração, ou seja, para dentro, eu desenvolvo um tipo de colapso. Se eu coloco só para fora, eu perco também ali a minha identidade e olho só para as necessidades externas e não olho para a necessidade interna. Então, ou seja, a própria autenticidade em si, ela precisa desse fluxo interno e externo, porque está ancorado em um único ponto, a gente chega aí nessas possíveis doenças, desenvolvimentos de doenças. Sim, vou parafrasear de novo o Instituto Letre, porque eles trouxeram assim, as redes sociais, os chatbots acabaram por fomentar as famosas bolhas, com cada um no seu quadrado segmentado, ou com seu espelho narcísico que responde sempre no nível de você é o melhor de todos. E aí entra na questão que você falou, né? Porque a Gestalt mesmo traz a importância do contato, do encontro do eu com o outro, e como isso é essencial para um processo psicoterapêutico, para um processo de autoconhecimento, porque nós, se a gente está falando com nós mesmos, que é importante a autorreflexão, sim, mas quando a gente fala com nós mesmos, ou quando está falando com um chat, que ele vai falar e fomentar, né, em nós o que a gente quer ouvir e o que a gente, com base no que a gente fala, é, acaba que a gente vê tudo por uma perspectiva só, e que é a nossa, né? E a nossa perspectiva é cheia de julgamentos e parcialidades. Ah, isso aqui não, porque isso aqui eu acho que eu tô certa e tudo mais, e tá tudo legal. Então, quando a gente entra em contato com o outro dentro de uma, né, do set terapêutico, né, psicoterapêutico, o outro, como você falou, vai trazer outras perspectivas que a gente não consegue enxergar, porque o outro é imparcial. Então, ele vai trazer perspectivas imparciais, sem julgamentos, para a gente conseguir ampliar a nossa consciência e a nossa perspectiva em relação a determinado assunto, situação ou, né, relações, E né? bacana você trazendo isso, Michele, que eu quero entrar também no ponto e incluir dentro da linha de raciocínio que você está trazendo, é a questão da angústia. Porque se eu estou usando só o chat para poder olhar e só falar o que me agrada, eu não entro na angústia. E a angústia ela é extremamente importante. A gente está justamente numa era que a gente acha que viver a angústia é ruim, que é doente. Não, a gente precisa viver a angústia, porque é através da angústia que faz a gente fazer um movimento de mudança.
Então, o que a gente sim, tenta olhar dentro do tratamento é a angústia exacerbada que me paralisa e eu não consigo fazer o movimento. Mas se eu não tiver a angústia, eu não me movimento, né? sim. Fazendo justamente essa linha. Uhum. Eu lembrei até de uma aula, não, agora não vou lembrar, né? Eu acho que foi uma aula de, não sei se foi da corporal ou da psicanálise, enfim, que foi trazido nessa aula o seguinte, sobre a angústia primordial. Foi na corporal, lembrei. Sobre a angústia primordial. Foi até o Carlos que me deu essa aula. Ele dava corporal na faculdade, né? Que a nossa angústia primordial, primeiro é a angústia de que somos seres conscientes da nossa finitude. E Uhum. é muito difícil de lidar com isso, porque algo se finda. Os animais, eles vivem um dia de cada vez da forma deles, porque eles não têm essa consciência de finitude. Então, ele só vai vivendo. A gente não, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque como tudo na vida, a dualidade existe. Então, o que fazer? Vou ficar preso nessa perspectiva ruim, dessa angústia, ou vou aproveitar a perspectiva boa para lidar e elaborar em cima disso? E nessa mesma aula a gente trouxe sobre os anestésicos das nossas feridas narcísicas. Vocês Físicas. entenderam, né? Eu estou falando minha língua hoje. Que um dos anestésicos da ferida narcísica, da angústia essencial, primordial, é a vaidade. E o que a gente vê nas redes sociais hoje? Um excesso de vaidade. Será que esse excesso de vaidade é um reflexo, do não querer sentir e lidar com essa angústia? E com as Uhum. outras angústias que se ramificam dela? E bacana você Fica trazer a isso, que reflexão. eu vou usar justamente o gancho da fala que você trouxe do narcísico, né? O narcísico é o espelho de mim, mas é o espelho de mim superficial, aquilo que eu quero ver. E aí, Exatamente. complementando a sua fala, é que justamente que se eu estou olhando como espelho de mim, seja através da conversa chatbot, seja através ali das postagens que eu faço e mostro somente o que eu quero, e não entro dentro dessa angústia, eu não aprofundo. E se eu não aprofundo em mim, me conectando em mim, eu tenho uma desconexão e com isso eu vou gerar novas relações, novas interações de forma desconectada e superficiais. Não é à toa que hoje a gente está escutando tanto, né, sobre como está difícil de se relacionar, tanto seja Sim. amorosamente, seja na relação de trabalho, né? Ou na relação entre pais e filhos, o quanto é difícil, mas o quanto que a gente também está se colocando nessa barreira de não querer sofrer a angústia, né? Achando, botando, vamos lá, endemonizando isso, a ponto de eu não entrar em contato comigo e aí eu vou criando essas couraças. E aí, essas couraças, para me proteger, me protejo e eu não consigo nem ter a relação comigo mesmo de uma forma saudável, de uma forma que é prazerosa e de uma forma que é prazerosa na relação com o outro. E aí, falando também num outro viés que você trouxe, justamente aquele fluxo, que é o fluxo natural da vida. A gente vai tensionar, que tem a ver com a angústia, quando a gente tensiona, a gente tem angústia, a gente vai carregar, ou seja, carregar essa angústia, a gente precisa expressar, que tem a ver muito com a linguagem, com os outros tipos de expressões, e para isso a gente descarregar e relaxar. E é esse fluxo que a gente acaba travando quando a gente olha para esse estímulo narcísico que a gente está fomentando na gente, né? E aí a gente vê tanto isso sendo falado, seja tanto no setting terapêutico, seja dentro das empresas, quando a gente está em treinamento, ou até mesmo no momento social, as pessoas dizerem, né? Ai, nossa, tá tão difícil de se relacionar, é melhor ficar sozinha. Né, ou melhor ficar sozinho. E interessante, recentemente eu ouvi a fala, né, e fiz a seguinte reflexão: a nossa justamente essa fala. Nossa, hoje se relacionar tá muito difícil, é melhor ficar sozinha. Eu falei, e eu vi de uma mulher, e eu falei, engraçado, assim, eu olho assim, homem nenhum quer relacionamento sério, né? Então, eu falei assim, nossa, interessante, generalista a sua fala, né? Eu falei, porque engraçado, eu escuto a mesma coisa do homem, falando que a mulher hoje está difícil de se relacionar,
e que né, mulher nenhuma não presta. Eu falei, tá tendo um impasse aí, porque os dois estão querendo a mesma coisa e não estão se encontrando. E eu acho que entra nesse viés do narciso que você traz. Essa Uhum. dificuldade de olhar profundamente a mim e olhar só no superficial, me relacionar somente no superficial, porque é no profundo que eu vou me relacionar com o outro, justamente no que é diferente de mim. E para eu lidar com o que é diferente de mim, eu preciso primeiro me autoconhecer, entender quais são os meus limites, entender o que realmente me angustia, por que que me angustia aquilo, que às vezes é uma angústia que é totalmente ali, lidar ali com uma questão de aceitação, né? Lógico, tem outros exemplos aí que não, às vezes é realmente o afastamento, mas nem tudo é afastamento. Mas quando a gente entra nesse viés de eu entrar e usar o chatbot, né? Lá conversas, é para eu não me conectar com o outro, porque vai gerar o quê? O que é diferente de mim ou diferente daquilo que eu não quero ouvir. Exatamente. Pessoas E estão com essa muita questão, pode falar. dificuldade as pessoas estão com muita dificuldade em lidar com os desconfortos, né? Então, Uhum. tudo aquilo que me traz conforto, que me traz consolo, aí eu aceito, né? Mas o que não, o que gera desconforto, eu não aceito. Hoje de manhã, não sei se vocês viram, teve uma reportagem no jornal, a Gazeta, logo de manhã cedinho, falando sobre IA. Só que eu já peguei ela já na metade, assim, finalizando. O Conselho Federal, o Conselho Regional de Psicologia, trazendo essa perspectiva do risco, que é as pessoas buscarem numa IA, né, psicoterapia, né? Então, elas já estão trazendo essa questão para discussão nos fóruns regionais, né, dentro dos conselhos estaduais. Então, já estão falando sobre isso, estão falando, e aí tinha um profissional trazendo a fala dele, que é uma fala que tanto nós aqui a gente concorda, que as pessoas estão buscando só conforto, elas não estão buscando confronto, né? E o confronto, Uhum, muitas das vezes, é que faz com que a pessoa saia daquele lugar que ela está e avance, né? Que faz ela ter um movimento. Então, na psicoterapia em si, nem sempre a gente vai conseguir que aquele paciente saia dali se sentindo confortável, se sentindo bem, se sentindo feliz. Muitas das vezes vai mexer tanto internamente com ele que ele vai sair dali sim triste, chateado, angustiado, às vezes até com raiva da gente, uhum, porque é uma resistência, né, ali naquele momento, e que é importante que se venha à tona essas resistências, porque é aí que acontece a mudança, né? E a psicoterapia é esse lugar, né, de proporcionar a mudança. E as pessoas muitas vezes não querem ter que lidar com isso. E aí elas uhum, vão buscando subterfúgios para poder ter e receber aquilo que elas querem. Então, Uhum. acho que isso é um risco e é um perigo também, né? Das pessoas ficarem buscando aquilo que traz só consolo, né? Só conforto. Eu não quero ninguém que me isso. fale ou que me direcione ou que me mostre de alguma forma ali o que que eu não estou querendo enxergar, né? O que que não está Sim, visível para mim. sim, E na sim, psicoterapia a pessoa entra em contato com aquilo que não está visível para ela, né? Aquilo que está inconsciente que acaba vindo à tona a partir das expressões dela ali. E aí, sim. meninas, Esse conf... isso, eu queria, Não, você vai falar do confronto sim, que pode a falar, Andrea pode falar. trouxe. Aham. Esse confronto nada mais é, a pessoa, não é que o psicoterapeuta vá confrontar você, Uhum, paciente, de bater de frente, não, gente. Esse confronto nada mais é que o olhar, a perspectiva que eu e a Leslie e André a gente estava falando aqui, essas outras perspectivas, esses outros olhares diferenciados, imparciais, que o psicoterapeuta vai trazer ali na sessão para o paciente e que vá de encontro, né, confrontando a única perspectiva que ele consegue, e parcial, que ele consegue enxergar. Então, esse é o confronto, é o trazer para fazer elaborações em cima disso, né? Não é uma coisa de, ah, eu vou bater de frente e discutir. imagina, né, se ele tiver aquela situação, né, onde a gente fala muito isso, né, que quando você está no dentro do olho do furacão,
você não vai conseguir enxergar outras possibilidades, né? Porque Não. você vai estar ali preocupado com o que está acontecendo ali, você vai estar imergido naquela dor, naquela situação, né? E aí, quando você vem, e aí você começa a ver que você pode ter outras possibilidades, que você pode sair de cena um pouco e olhar de fora, você pode, ver que existe, né, muitos caminhos que Sim, é a você frase da pode. ilha, né? É isso aí, que Para você você vai conseguir enxergar a definir, ilha, vai. você precisa sair da ilha. É, isso aí. Aí você é que vai definir, né, qual que é o melhor lugar para você, qual que é o melhor caminho para você. Mas é nesse confronto que a gente fala, né, de você poder se permitir olhar por outras, né, por outros viés, de outras formas, né, limpar a lente dos óculos. Eu gosto muito de usar também essa analogia da lente dos óculos. Às vezes as pessoas chegam aqui com uma visão de mundo muito deturpada, justamente por esse óculos estar muito sujo, essa lente estar muito suja. E cada um traz consigo a sua história, as suas dores. E a IA não vai apresentar isso para ela. Sim, a Eu gente só acho. consegue expandir nossa consciência assim, né? Com experiências e perspectivas alheias, né? Nós somos seres relacionais, a gente também se constitui nas nossas relações como ser humano, né? São nas nossas relações que a gente também se constitui. Então, imagina se a gente vivesse uma vida só na nossa visão, na nossa perspectiva. O quão restrita seria a nossa vida e nós como seres humanos. Então, a gente tem uma constituição de uma diversidade gigante de subjetividades, porque cada um tem a sua, e a gente pode interrelacionar essas subjetividades, ampliando nossa consciência e nossa visão de mundo, não só nossa visão de relacionamento conosco, mas também com o outro. Olha que coisa magnífica que a gente tem disponível aí, e a gente ainda fica tentando restringir isso. E bacana isso que você está trazendo, ô, Michele. Vou trazer um ponto e já vou puxar um outro ponto, né? Tá. Sobre eu gostaria que você trouxesse de alguns exemplos, tá bom? Uhum, E trazendo essa perspectiva, né? Como que é importante a questão da linguagem, porque o que nos diferencia dos animais não é as emoções. As emoções é o movimento da vida, tanto em todos os animais, até mesmo o animal humano. O que diferencia o humano do animal, né, dos outros animais, é justamente a linguagem. E é a linguagem que dá essa capacidade da gente comunicar, processar pensamentos ali e criar vínculos sociais. E trazendo só um exemplo para fechar isso que você trouxe. É como se uhum. fosse, por exemplo, a gente jogando carta, né? E aí cada um tem a sua regra. Vai dar BO. Não vai ter Sim. ali um convívio. Se cada um tem um significado de regra, não tem convívio, não tem como. Vai ser um embate ali sem fim, né? E isso é o que a linguagem ela dá, permite justamente essa organização e essa capacidade de criação e convívio em comunidade. E olhando também nessa perspectiva de tudo que a gente está fazendo, eu gostaria que trouxesse aqui alguns exemplos. Por exemplo, Michelle, eu sei que você me trouxe um dos casos do que está acontecendo sobre as pessoas que estão usando a IA, né? Hum. De quais são as últimas notícias que vem acontecendo aí? Sim, uma preocupação muito grande, porque a Andrea trouxe a questão que já está sendo muito discutido e realmente está pelo Conselho de Psicologia, de Psiquiatria aqui no Brasil, mas isso está sendo muito discutido no mundo inteiro, porque é uma coisa que está acontecendo não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é nos Estados Unidos, é na Europa, é na Ásia, é em todo lugar. Então, a gente tem relatos de países do mundo inteiro. Essa questão dos agravamentos das crises mentais, dos, das- dos surtos psicóticos derivados da inteligência artificial. Então, assim, e também esses sintomas novos, né, que, que é derivado da inteligência artificial, por isso que é novos, né, porque não são sintomas naturais, de isolamento, de findar relacionamentos,
né, do afastamento. As pessoas estão se isolando, estão se afastando, algumas às vezes deixam de comer, deixam o seu próprio emprego e fica na bolha ali de conversas e conversas fomentadas no viés de confirmação, de validação dos chatbots, né? E Aí eu vou trazer o exemplo. Pode não, falar. e tem até casos, né, da mãe que estava É, conversando, né, que você trazer esse caso. isso. Uhum, Um caso muito famoso, eu vou trazer, tem vários casos, vou trazer três, tá? Um muito famoso que saiu no New York Times e uhum, também em várias plataformas aqui do Brasil, trazendo essa do New York Times, de um contador americano de 42 anos, ele estava passando 16 horas conversando com o chat, né? Ele começou a se isolar, ele falou que ele começou a fomentar sobre a teoria da simulação, e aí ele começou a conversar com o chat sobre a teoria de simulação. O chat começou a trazer um viés de confirmação, falando que eu não sei um termo, o nomezinho, a nomenclatura que o chat deu, mas o significado é almas, são as almas escolhidas para salvar o mundo de dentro para fora. E validando essa teoria, trazendo outras coisas dessa teoria, como se ele tivesse descoberto e como ele fosse uma coisa muito essencial para o mundo. Então, os chatbots, as inteligências artificiais, elas têm trazido fomentações de perseguição ou de grandeza, de grandiosidade, né, para indivíduos já vulneráveis, já com uma predisposição, e pessoas também sem histórico de transtorno mental, tá? Aqui a gente já está falando de pessoas com histórico, mas também traz um viés para pessoas que não têm histórico de transtorno mental, né? uhum, Induzindo uma transtorno de ansiedade, depressão, enfim. Esse do contador, além disso, induziu a ele a cortar os medicamentos, parar de tomar os medicamentos, e ainda assim fomentou que se ele quisesse voar, né, se atirar ali do prédio e voar, ele poderia, se a crença dele de que isso é possível fosse forte. Então, olha o agravamento disso. uhum, Teve dois casos também nos Estados Unidos de adolescentes que, né, desvidou, vamos botar assim. Teve um caso de desvida, para não falar a palavra proibida nas plataformas, por conta de induzimento e confirmação e validação do chat GPT. Ah, foi o chat? Falei, mas enfim, chatbots. Foi o chat que fomentou isso? Foi, porque ele estava ali conversando, desabafando, uhum, né, tendo um aporte emocional em relação às angústias dele, e o chat simplesmente foi só fomentando e validando aquilo. uhum, E quando ele falou da vontade, né, da ideação de desvida, o uhum, chat validou aquilo. Então, foi esse adolescente de 16 anos e uma adolescente também de uhum, 16, 17 anos, filha de uma escritora lá americana de Nova York, que foram os casos que vieram à mídia, né? De desvida por conta disso. E mais, a gente tem um caso famoso aqui no Brasil, que uhum, aconteceu agora, atualmente, da Jéssica Augusto. A Jéssica Augusto, ela teve uma crise de psicose uhum, ao vivo, uhum, filmando no TikTok. E assim, gente, vamos ter empatia pelos seres humanos, pelo outro, pelos seus irmãos. Vamos certo. ter empatia, porque o tanto de gente comentando, falando coisas horrorosas, que ela é doida, que ela é isso, que ela é aquilo, a gente não sabe pelo que o outro está passando, a gente precisa ter empatia. A gente está no Setembro Amarelo, conscientizando as pessoas, e ainda assim, por estar atrás da telinha, que é uma outra, né, uma outra coisa que prejudica também, as pessoas se acham grandes, que podem falar e fazer o que quiser, sem punição, sem consequências. E aí se fomenta também um ódio, uma raiva, né? Que muitas vezes pode ser um reflexo narcísico também, um reflexo Uhum, isso. projetivo Uhum, das suas angústias que acaba batendo e a gente projeta no outro. Então, está tendo muitos comentários negativos em relação a essa questão
que ela acho que já está, né, se recuperando e tudo mais, mas é porque, e ela trouxe nos vídeos dela, aqui, ó, ela trouxe a conversa dela com o chat. Tá vendo, gente? É real, é real. Eu sou um portal, eu sou uma consciência evolutiva, eu despertei, e ela trouxe conversas para comprovar o delírio, né, que ela estava tendo com o chat. E o Uhum. chat validando, validando, validando. Isso foi recente agora. E Isso bacana tudo você ao trazendo vivo. isso, Michele. Eu acho interessante a gente também fazer uma diferenciação para o público que está nos assistindo, para eles entenderem um pouquinho melhor a questão do que é a psicose, né? De uma forma assim mais acessível. E justamente a psicose ali, eu peço a colaboração das meninas para trazer um pouquinho também na perspectiva ali de vocês, ela está justamente vinculada a essa a quebra ali da linguagem, né? Trazendo novamente o exemplo lá do jogo de cartas, é onde cada um interpreta, às vezes, uma palavra tem um significado diferente e sai do comum, do que é comum a todos nós. Então, eu fico justamente nessa alucinação, ou seja, com aquele significado daquela regra daquele jogo, como um significado só meu, onde o outro ele não vai entender nunca esse significado, porque não é normativo ali para aquela regra comum do jogo. E a gente não tem como ficar adivinhando o que está passando na cabeça com os outros. Então, ela vai muito para essa quebra da linguagem, né? Onde eu tenho os meus próprios significados. Por exemplo, o sol brilha para mim. E aí, esse significado, o sol brilha para mim, é que eu sou super-herói, por exemplo. E às vezes o sol brilha para mim, pode ser ter um outro significado para outra pessoa, né? Então a gente fica muito nos Sim. significados próprios para mim, e isso me soa para o outro algo muito incoerente, algo que não faz sentido, como você trouxe ali no próprio exemplo. Olha, tá provando aqui para mim, tá escrito aqui, e o nosso cérebro ele precisa de referência. Mas só que a referência que ela está buscando é uma referência que não é pautada com justamente Programada. com isso aí, né? Com essa realidade, com as regras que tem, que é comum aqui, que faz com que nós nos relacionamos de forma coerente. Sim, sim. Pode trazer a percepção. A Uhum, psicose ela traz uma desassociação da realidade, uma distorção cognitiva, né? uhum, Então a pessoa até um tema bem interessante para a gente conversar e debater uma outra hora, por conta de que a realidade virtual e a realidade real, né? O quanto que o virtual está desassociando as pessoas e está criando mais dificuldades e barreiras para lidar com a realidade real. uhum, E aí você já tem uma desassociação da realidade real, fatídica, porque você está ali na fantasiosa, que a uhum. virtual está fomentando isso, e acaba tendo uma distorção cognitiva em relação a isso. Se aí você está falando que eu sou a salvadora do mundo, olha a distorção aí. Eu acredito que em Uhum, algum lugar eu quero, eu desejo uhum, ser reconhecida, desejo, é, né, enfim, ter um grande marco. E uhum. isso vai fomentar desejos conscientes e inconscientes que, gente, sem a psicoterapia a gente não consegue lidar, porque a gente precisa elaborar de forma saudável e de forma consciente isso. E com a máquina não dá. A máquina, ela não consegue produzir diagnósticos, evoluções estruturadas, não consegue saber o que você está sentindo, ler suas feições, né? Ouvir o seu tom de voz, sua entonação, a forma que você E, fala. Não tem como. E só ponderar, né? Ela não tem como fazer a leitura das suas afeições e nem do que está sentindo. E a gente tem, um dos passos que a gente até trabalha da psicoterapia é identificar o que a gente está sentindo, porque isso é muito difícil. A gente não aprendeu isso, e para identificar o que a gente está sentindo, que é o primeiro, ou um dos primeiros passos, e se é difícil já para a gente, se a gente, nós que estamos passando, alimentando o chat,
eu vou passar de forma distorcida o que eu estou sentindo e não o que é real, né? O que realmente está acontecendo com você ali no corpo. André, gostaria de fazer algumas contribuições e eu já aproveito para já puxar o gancho para a gente indo no final, que eu sei que o bate-papo está gostoso, mas já para ir puxando para o final, o que você sugeriria como contribuição, né, para esse momento, uma dica, uma sugestão, tá? Assim, só falando um pouquinho da psicose, eu acho que vocês falaram muito bem, né, do que é assim, e esse é um termo que é muito utilizado dentro, né, da psicologia e dentro da psiquiatria, então pode ser que os nossos ouvintes aqui não tenham muito contato com esse termo, mas ele é um termo técnico mesmo que é utilizado dentro da psicologia e da psiquiatria, né, e é justamente isso, é a é a dissociação, né, da realidade. Então, as pessoas saem da realidade. E a gente consegue ver isso muito hoje, como vocês bem disseram, através da IA, né, que as pessoas saem dessa realidade para poder se ver dentro de uma realidade que ela não é real. E também através das redes sociais, né, que não é o tema aqui hoje, mas também a gente consegue ver muito isso, de você tentar, né, e até se ver vivendo uma vida que não é, né, a sua. E aí, assim, pensando um pouquinho, né, nessa questão, assim, dessas contribuições, né? Então, assim, eu acho que é o contato humano, né, gente? Então, a gente não deixar isso se perder, a gente poder se abrir para esse contato. E a gente está vivendo uma era onde as pessoas estão cada vez mais se isolando, cada vez mais isoladas, e sendo que esse é um sintoma de pessoas que estão para a gente já iniciando ali um processo de adoecimento. Quando a pessoa se isola demais, né? E a pessoa se fecha para a vida, né? Então, buscar cada vez mais esse contato, né? Então, quanto mais a gente puder, né, sair das telas, sair da questão da inteligência ali artificial, não utilizar ela para coisas que, que não são a função, né? A função da IA, a IA não é de toda ruim, ela tem uma função importante, muito boa, no sentido de trabalho, né? No sentido de nos ajudar, né, na nossa gestão de tempo. E como o Google, né, antigamente a gente não usava muito o Google para as nossas pesquisas, hoje a gente utiliza a inteligência artificial. Mas tudo isso precisa ser feito com um limite, né? E quem tem que dar esse limite somos nós, né? Então, quanto mais eu aprender a dar limites tanto para nós mesmos quanto para o outro, menos essas coisas vão se tornar risco para a gente, né? Então, acho que o contato com o humano é extremamente importante, que foi o tema que a Leslie trouxe logo de início, assim, né? Então, essa ausência, não, a gente precisa de contato, né? A gente precisa de presença, a gente precisa de pessoas, né? E a gente precisa de profissionais de saúde que são profissionais habilitados para poder nos auxiliar, né? E a gente sabe que um aplicativo, uma inteligência artificial não vai conseguir nos devolver aquilo que a gente precisa. Então, acho que a minha contribuição é essa. Sim. Posso falar duas coisinhas rapidinhas, Pode. Leslie? Porque, aproveitando que a Andrea trouxe isso, porque era uma coisa que eu deixei para o final para falar mesmo. Gente, a IA é uma ferramenta para trabalho, para estudo maravilhosa, para auxiliar a gente de forma maravilhosa. Ela contribui de forma certa, se a gente souber usar como ferramenta, né, de auxílio para trabalho, estudo, entre outras coisas, ela contribui imensamente, né? É saber, como a Andrea trouxe, é a questão do limite. IA não é psicoterapeuta, a gente não deve utilizar como psicoterapia. Se você quer, poxa, falar lá no chat, né? Buscar, né? Exercícios de respiração para eu poder relaxar, como lidar melhor com minha ansiedade, quais exercícios eu posso fazer, é, coisas para autocuidado, tá tudo certo, entende? Mas a gente tem que saber até onde ir em relação a isso. Como diz a Leslie trouxe,
Muitas vezes a gente tem uma visão distorcida do que a gente está sentindo, da forma que a gente enxerga o mundo, e se a gente traz essa visão distorcida para uma máquina que é programada a falar, a ter um viés de confirmação para conosco, dar ruim, porque vai ser uma distorção cognitiva para lá, e ela vai afirmar isso, e essa distorção vai se intensificar. Então, assim, muito cuidado, vamos também ter limites. Na psicoterapia, a gente aprende a dar limites e a ter limites, né? Porque isso faz parte do nosso autoconhecimento. E gostaria de deixar 4 perguntinhas aqui no final para nós da área da saúde, né? A psicologia, a psiquiatria, enfim, todo mundo da área de saúde, os estudantes da área de saúde, e a todos vocês que nos assistem, a todos vocês que também fazem parte dessa sociedade, que é importante a gente refletir, debater para com os nossos, entendeu? A primeira perguntinha é: o que leva alguém a buscar uma inteligência artificial para falar de questões emocionais profundas, como solidão, timidez, acessibilidade, conforto, curiosidade, ou algo mais? O que mais leva uma pessoa a buscar isso, né? Será uma curiosidade? Será a solidão? Uma timidez? Então, é importante a gente elaborar isso, refletir sobre isso. Outra coisa, quais os sinais de alerta que a pessoa está substituindo um terapeuta profissional humano, né, por um vínculo ilusório com uma máquina? Outro ponto importante para a gente debater e refletir. E, por fim, como preparar os profissionais, nós, profissionais da área de saúde, para lidar com essa fronteira entre tecnologia e psicopatologia. É preciso mais debates, mais conscientização, mais roda de conversa, mais pesquisas científicas, né, na área do saber. E essas trocas que a gente tem aqui também, que é muito importante, que a gente leva para o mundo, nossas percepções, ampliando a consciência e as percepções dos outros nas nossas relações aqui, de forma virtual. Tá Sim, vendo como a tecnologia é boa também? sim, Bacana, bacana, meninas. Bom, minha contribuição final também é olhar com muito carinho, né, para si, porque a espécie humana, ela é relacional. Então, para que a gente sobreviva como espécie, a gente precisa se relacionar, né? Nas relações que a gente vai conseguir ultrapassar certos limites, construir ali cada vez mais é, uma sociedade onde ela possa continuar perpetuando. E quando a gente vai caminhando para uma possibilidade de não contato, né? A gente o quê? A gente se limita, a gente regride, né? A gente não avança. Não é à toa que o nosso cérebro ele tem a função da plasticidade, mas só que essa função ela só é ativa através desse contato e não é através do isolamento. Através do isolamento a gente só está estimulando um único ponto e não o todo, que é a integridade do ser humano, corpo, mente e ali relações. E é através dessas relações que a gente consegue avançar, até mesmo como espécie. Então, com muito carinho, né, que eu finalizo aqui esse momento de hoje, esse bate-papo, e para a gente poder continuar aí, né, trazendo mais informações para vocês, curta aí, compartilha, se isso fez sentido, e comenta, fazem comentários aí para que a gente possa trazer outros temas, ou até mesmo aprofundar esse tema, que ele é bem amplo, a gente falou muito pouco sobre esse tema, né? Então tem muita coisa ainda para se falar. Até a próxima. Obrigada, meninas. Beijos. Beijos.